Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para podermos falar um pouco sobre uma maneira delicada, generosa, de enxergar um pouco diferente a vida que nos cerca e lembrarmos das experiências que temos, especialmente das difíceis, como olhá-las de uma maneira um pouco mais doce. Eu me lembro que há muitos anos, quando estava eu em casa, havia chegado da escola e sentei-me para poder comer à noite. Naquela hora, terminei de jantar, estava sentado, sentei um pouco para assistir televisão e naquela hora, uma figura inesperada chegou à sala. Inesperada porque gostava de descansar, dormir um pouco mais cedo, mas quando entra na sala, entra então aquela pessoa que até aquele momento da minha vida era especialmente a pessoa mais sábia que eu tinha. A imagem da pessoa que sempre me ensinava, tinha um conselho, me explicava as coisas. Tratava-se de minha mãe. E naquela ocasião, quando ela veio e sentou-se ao meu lado, imaginei que ia bater um papo, conversar um pouco sobre alguma trivialidade do dia, quando ela, surpreendentemente, deita-se no meu colo. E quando deita no colo, deita e desaba a chorar. Não um choro qualquer, um choro profundo, um choro cheio de verdade, mas cheio de incertezas, de inseguranças, de medos. Choro de mãe que educa e não sabe se está educando bem, de esposa que convive e não sabe como socorrer o casamento, de uma pessoa que trabalha e não sabe se está feliz no trabalho. As palavras de minha mãe naquela noite soaram de maneira muito incrível, porque eu tinha a sensação de que minha mãe sabia tudo, conhecia tudo, tinha conselho para tudo e de repente estava ali, o meu exemplo de pessoa pedindo-me socorro, fazendo exatamente os comentários da incapacidade de exercer e cuidar da própria vida com o zelo, com a dedicação que gostaria que tivesse. Naquela hora eu não tinha muitas palavras para dizer para minha mãe. Aliás, o que dizer para aquela que se considera como a figura mais perfeita naquela ocasião, até aquele momento de vida? Mas ali eu aprendi duas coisas importantes. Aprendi que ainda bem, minha mãe não era perfeita. Minha mãe tinha algo a aprender comigo e eu tinha algo a deixar com ela. Assim como a vida inteira havia aprendido até então, ela me ensinou que eu também era capaz de falar-lhe algo. Mas eu não tinha palavras. Botei-lhe a mão na cabeça e comecei a afagar com tanto carinho, na certeza de que aquela era a minha melhor oração, era a minha melhor palavra, era meu melhor conselho. Era fazer-lhe um carinho, dar-lhe o colo, porque talvez ali, naquela experiência, eu entendi enfim que existem muitas pessoas que moram do nosso lado e que estão pedindo socorro todos os dias. Aquele que te chama a atenção, o filho que te provoca, a esposa que muitas vezes trata com alguma sensação de escárnio, ou o marido que trata às vezes com repulsa, muitas vezes estão pedindo socorro. Socorro porque aquele que te irrita ou te desafia ou te maltrata em alguma oportunidade, às vezes está carregando consigo medo, incerteza, raiva, desespero e está precisando de uma mão. Então essa situação me mostrou, ainda mais agora, vivendo em casa com os nossos, nós começamos a escutar os pedidos silenciosos de socorro, os pedidos carinhosos de me dê um colo, me ajuda, senta comigo para podermos conversar. Ah, mas eu estou ocupado. Estamos de verdade, cada vez mais. Mas é a hora de pensarmos se é preciso dar vazão às nossas ocupações ou aos pedidos daqueles que nos amam e que não têm a coragem ou o jeito certo de nos pedir. Aqueles que não têm uma mãe para dar um colo hoje, provavelmente tem aquelas pessoas que exercem a função materna. Dê colo a elas. E o colo não é só o físico. O colo pode ser aquela ligação, aquela palavra com carinho. É o dizer eu te amo de uma maneira muito honesta e sincera. Nós talvez não tenhamos uma oportunidade tão importante ou tão clara como os dias de hoje para dizermos eu te amo.
ou pelo menos colocar no colo as pessoas que amamos. E se não podemos nesse momento colocá-las no colo e dar-lhes o abraço que poderíamos dar, ao menos parar e pensar nelas com carinho e dizer-lhes que pensamos com carinho no decorrer do dia, para que essas pessoas que hoje mascaram muitas vezes sentimentos tão profundos possam se sentir acolhidas, para que nós consigamos, enfim, com esses pequenos gestos, mudar não o mundo, porque talvez essa não seja nossa competência, mas mudar aqueles pequenos metros ao nosso lado, 1 metro, 2 metros, 3 metros ao nosso lado, dedicando um pouco do nosso amor. Talvez assim sejamos capazes de transformar de verdade todo mundo que está ao nosso redor. Que possamos então comer esse doce de leite, experimentar com carinho então toda essa perspectiva desse que esse momento nos convida e auxiliarmos aqueles que conosco caminham. Dê colo, dê carinho, dê doce de leite às pessoas que você ama. Até a próxima, pessoal.